Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas de volta à disciplina de Física Moderna 1. Na aula de hoje, vamos falar de dois fenômenos que demonstraram que a luz é emitida na forma de fótons e possui momento linear. O primeiro fenômeno refere-se à produção dos raios X e à sua caracterização. O segundo refere-se ao espalhamento dos raios X monocromáticos por um bloco de grafita, fenômeno que ficou conhecido como espalhamento Compton. Os raios X foram produzidos pela primeira vez em 1895 pelo físico alemão Wilhelm Röntgen, quando ele trabalhava com um tubo de vácuo semelhante ao indicado na tela. Ele descreveu os resultados de seu experimento em seu famoso artigo On a New Type of Rays. Segundo Röntgen, quando uma corrente induzida passava através do tubo de vácuo, os raios catódicos faziam o tubo de vácuo fluorescer. Nos testes seguintes, o tubo foi coberto com papel preto. Röntgen então percebeu que os raios podiam atravessar objetos opacos, fazendo com que vários cristais que estavam sobre a mesa fluorescessem, assim que a corrente de indução era ligada. Ele observou a mesma luz verde brilhante em uma tela de platino cianeto de bário. Ao segurar um livro ou várias placas metálicas entre o tubo e a tela de platino cianeto de bário, ele percebeu que os raios misteriosos que eram emanados do tubo tinham um grande poder de penetração na matéria. Finalmente, ele substituiu a tela de platino cianeto de bário por uma placa fotográfica. A publicação da silhueta e a primeira exposição de uma mão aos misteriosos raios causou um sensacional efeito no público da época. Röntgen verificou ainda que os raios recém-descobertos não eram afetados pela presença de um campo magnético e não conseguiu observar os fenômenos de difração e interferência utilizando fendas e grades de difração de dimensões normalmente empregadas para estudar a luz visível. Por esta razão, batizou estes raios com o nome enigmático de raios X. A versão moderna do difrator de raio-x de Röntgen utiliza como cátodo um filamento aquecido e como alvo um ánodo metálico posicionado a 45 graus de inclinação em relação ao feixe de elétrons incidente. Esta inclinação do alvo é necessária para evitar que os raios X produzidos voltem sobre si mesmos. Então, quando o cátodo é aquecido até uma temperatura muito elevada, ele libera elétrons em um processo chamado de emissão termiônica. Os elétrons são então acelerados no sentido do ánodo pela diferença de potencial entre o cátodo e o ánodo, VAC. No bulbo é criado o vácuo de modo que os elétrons possam se deslocar do cátodo até o ánodo sem colidir com as moléculas do ar. A produção de raio-x só acontece quando a diferença de potencial VAC é da ordem de grandeza de alguns milhares de volts. Em 1912, Max von Laue demonstrou que o comprimento de onda dos raios-x é da mesma ordem de grandeza que o espaçamento dos átomos de um cristal. Na figura em tela, temos um diagrama esquemático do experimento de von Laue. Neste experimento, von Laue sugere que o cristal se comporta como uma grade de difração tridimensional, difratando os raios-x e produzindo em um filme fotográfico uma série de pontos, denominados figura de Laue. A partir desse experimento, o comprimento de onda dos raios-x foram estimados entre 1/100º de nanômetro e 1/10 de nanômetro. Em 1912, William Lawrence Bragg propôs que os raios-x também poderiam ser difratados por reflexão. Em 1913, seu pai, William Henry Bragg, para estabelecer uma relação entre a intensidade do feixe espalhado e o ângulo de espalhamento, construiu um espectrômetro constituído por uma fonte de raio-x, uma amostra cristalina e um detetor de raio-x. O setup era montado como ilustrado na imagem em tela. Nesta montagem, a fonte de raio-x
cria, para uma dada diferença de potencial, um feixe policromático de raio-x, que é refletido pelo cristal. A relação entre a intensidade do feixe refletido e o ângulo de reflexão é medida fazendo o cristal girar de um ângulo θ, à medida que o detetor gira de um ângulo 2θ. Este espectrômetro recebeu o nome de espectrômetro de Bragg. Ao analisar o difratograma, foram observados para alguns ângulos de incidência específicos picos de difração de diferentes ordens. A troca do cristal por outro fazia com que os picos de difração mudassem de posição, como ilustrado em tela. Para explicar o fenômeno do espalhamento dos raios-x por uma estrutura cristalina, William Lawrence Bragg e seu pai, William R. Bragg, sugeriram que os raios-x são difratados por várias famílias de planos paralelos de átomos, hoje conhecidos como planos de Bragg. As ondas difratadas por dois átomos sucessivos, situados no mesmo plano, estarão em fase e, portanto, irão interferir construtivamente para qualquer comprimento de onda se o ângulo de difração for igual ao ângulo de incidência. Já as ondas difratadas por átomos situados em planos diferentes estarão em fase se a diferença de dois percursos, aqui na imagem em tela representado pela quantidade 2d seno de θ, for igual ao número inteiro de comprimento de onda, ou seja, a condição de interferência construtiva será satisfeita se 2d seno de θ for igual a m lambda. Esta equação é conhecida como condição de Bragg e é utilizada para correlacionar os comprimentos de onda dos raios-x difratados com seus respectivos ângulos de espalhamento. As figuras em tela mostram os espectros de difração de raio-x difratados por dois cristais diferentes. Nela, os espectros de comprimento de onda foram calculados a partir da condição de Bragg. O experimento também foi realizado variando-se a energia cinética dos elétrons. A figura em tela mostra a intensidade dos raios-x difratados para 5 valores diferentes de energia dos elétrons incidentes. O ánodo utilizado como alvo foi o molibdênio. 4 características desses espectros chamam imediatamente a atenção. Primeiro, o espectro é constituído por uma série de linhas estreitas, conhecidas como linhas características, que estão sobrepostas a um espectro contínuo. Ao realizar o experimento utilizando diferentes ánodos metálicos, verificamos que o comprimento de onda das linhas do espectro característico depende da substância utilizada como alvo. A partir do gráfico, percebe-se em todas as diferenças de potencial utilizadas que o espectro contínuo apresenta um comprimento de onda de corte lambda mínimo, aqui representado por lambda m, que não depende da substância utilizada como alvo. Ele depende apenas da energia cinética dos elétrons, ou seja, ele depende apenas dos valores de VAC, sendo, portanto, o mesmo para todos os tipos de ánodos metálicos. Perceba ainda que, no caso do molibdênio, as linhas características somente são observadas para diferenças de potencial superiores a 25 kV. Perceba ainda que, no caso do molibdênio, as linhas características somente serão observadas para diferenças de potencial superiores a 25 kV. A teoria eletromagnética clássica não pode explicar este fato, não havendo nenhuma razão pela qual ondas com comprimentos de onda menores que um certo valor crítico não devam ser emitidas pelo alvo. Uma explicação surge imediatamente se encararmos os raios-x como fótons. A figura em tela mostra o processo elementar que, segundo esse ponto de vista, é responsável pelo espectro contínuo exibido no slide anterior. Nela, um elétron de energia cinética inicial K0 é desacelerado pela interação com o núcleo pesado do alvo. E a energia que ele perde aparece na forma de radiação com um fóton de raio-x.
O elétron interage com um núcleo carregado através do campo coulombiano, transferindo momento para o núcleo. A desaceleração resultante causa a emissão do fóton. A massa do núcleo é tão grande que a energia que ele adquire durante a colisão pode ser completamente desprezada. Se K1 é a energia cinética do elétron após a colisão, então a energia do fóton passa a ser então H vezes F, que é igual a essa diferença de K0 menos K1. O espectro contínuo é decorrente do grande número de colisões. Em cada colisão, os elétrons do feixe incidente perdem diferentes quantidades de energia, produzindo fótons de raio-x com diferentes comprimentos de onda, que vão desde lambda mínimo até lambda tendendo a infinito. Diante disso, Einstein não perdeu tempo para observar que a produção de raio-x por bombardeio de elétrons era o inverso do efeito fotoelétrico. O comprimento de onda mínimo, lambda-m, presente no extremo do espectro contínuo, corresponde simplesmente a um fóton com a energia máxima dos elétrons, ou seja, um fóton que é emitido quando o elétron perde toda a sua energia cinética em uma só colisão. Neste caso, K1 é igual a zero, de forma que K0 passa a ser igual a H vezes C sobre lambda mínimo. Da lei de conservação de energia, temos que K0 é igual à carga do elétron multiplicado pela diferença de potencial aplicada ao tubo. Deste modo, o lambda mínimo é calculado a partir da expressão em tela. Este resultado é conhecido como regra de Duane-Hunt. A regra de Duane-Hunt pode ser explicada pela hipótese de Planck de que a luz é feita de quanta. O espectro contínuo extraído do espectrômetro de Bragg é frequentemente chamado de espectro de Bremsstrahlung. Do alemão, Brem é frenagem, desaceleração, e Strahlung é radiação, ou seja, frenagem de radiação. O processo de Bremsstrahlung ocorre não apenas em tubos de raio-x, mas sempre que elétrons rápidos colidem com a matéria, como, por exemplo, no caso dos raios cósmicos, que estão presentes lá nos anéis de Van Allen, ou ainda na frenagem de partículas betas emergentes de aceleradores ou núcleos radioativos. Para provocarmos propositalmente a emissão de radiação pelos átomos de um dado material, podemos usar o artifício de arrancar elétrons dos átomos, bombardeando-os com elétrons externos que foram acelerados contra eles. Com isso, criamos valências nas camadas eletrônicas mais internas aos átomos de um determinado elemento químico. Esses átomos ionizados internamente tendem a voltar ao seu estado fundamental de energia, com a transição de alguns elétrons mais externos para a valência que lhe foi aberta. Neste processo, fótons são emitidos. As linhas características presentes no espectro de raio-x são geradas exatamente por este processo, ou seja, pelas transições eletrônicas entre camadas superiores para as camadas K ou L. Assim, um dado alvo sob bombardeamento de elétrons torna-se fonte de radiação eletromagnética. Porém, apenas comprimentos de onda discretos são gerados nesse processo. Cada comprimento de onda emitido terá uma certa intensidade, porque cada transição tem uma probabilidade específica de ocorrer, regida pelas leis da física atômica. Na figura em tela, ilustramos, como exemplo, a nomenclatura usada na espectroscopia para designar cada linha de emissão. A notação basicamente é representada por uma letra latina maiúscula, que indica a camada para a qual o elétron transita, e uma letra grega minúscula que indica o orbital do qual o elétron saiu. Ainda pode aparecer um algarismo arábico para ajudar nessa distinção. No espectro do molibdênio, podemos ver as linhas espectrais K-alfa e K-beta. Na verdade, o espectro mostrado está simplificado, pois a linha chamada K-alfa é uma linha média, ponderada entre as linhas verdadeiras K-alfa1 e K-alfa2.
Essas duas linhas estão tão próximas em termos de comprimento de onda que, para determinados propósitos, o uso K-alfa não causa maiores problemas. O mesmo vale para K beta. A natureza corpuscular da radiação foi dramaticamente confirmada em 1923 pelas experiências de Compton, que utilizou como feixe incidente os fótons associados à linha K-alfa do espectro característico de raio-x do molibdênio e como alvo elétrons de um bloco de grafita. O comprimento de onda dos fótons espalhados foi medido com o auxílio de um cristal de calcita e uma câmara de ionização. A figura em tela mostra os resultados obtidos. Em A, para um ângulo de espalhamento φ igual a zero, percebemos um pico de intensidade correspondente à linha K-alfa do molibdênio. Em B, C e D, à medida que o ângulo de espalhamento φ é aumentado, notamos que surge um segundo pico de intensidade. Este segundo pico se desloca para comprimentos de ondas maiores, à medida que o ângulo de espalhamento aumenta. Embora o feixe incidente seja constituído de um único comprimento de onda lambda zero, os raios espalhados têm máximos de intensidade em dois comprimentos de onda distintos, lambda zero e lambda 1. Como lambda zero é maior que lambda 1, os dois comprimentos de onda são diferentes por uma quantidade delta lambda, que é lambda 1 menos lambda 0, chamado deslocamento Compton. Perceba que delta lambda varia com o ângulo de espalhamento φ. Neste momento, eu chamo sua atenção para o fato de que este deslocamento não pode ser explicado a partir da teoria eletromagnética clássica. Compton interpretou os resultados postulando que o feixe incidente e o feixe espalhado não eram ondas, mas sim conjuntos de fótons com energias E0, que é igual a H vezes F0, e E1, que é igual a H vezes F1, respectivamente. Ele entendeu que os fótons colidem com os elétrons livres do alvo como duas bolas de bilhar. A radiação espalhada é o resultado da colisão. E os fótons espalhados devem ter energia menor e, consequentemente, uma frequência F1 mais baixa. Neste momento, à luz do trabalho de Compton, vamos analisar quantitativamente uma colisão envolvendo um fóton e um elétron. Para a radiação X, de acordo com a teoria da relatividade, devemos considerar o fóton como sendo um pacote localizado de energia. Uma entidade semelhante a uma partícula com energia E e momento P. De acordo com a teoria da relatividade, a equação que nos informa o valor da energia total relativística de qualquer partícula, incluindo o nosso pacote localizado de energia, encontra-se ilustrado em tela. Reagrupando os termos dessa equação, obtemos uma relação geral entre a energia relativística total, o momento e a massa de repouso de qualquer partícula. O experimento de Compton demonstrou que a frequência F da radiação espalhada não dependia do tipo de área do metal. Isso implica que o espalhamento não envolve átomos inteiros. Compton supôs que o espalhamento era devido a colisões entre os fótons e os elétrons do alvo. Supôs também que os elétrons que participavam do processo de espalhamento estavam livres e inicialmente em repouso. Consideraremos, então, a colisão entre o fóton e o elétron livre e estacionário, como ilustrado em tela. No diagrama da esquerda, o fóton com energia total relativística E0 e momento P0 incide sobre um elétron estacionário de energia de repouso M0C². No diagrama da direita, o fóton é espalhado de um ângulo φ e se afasta com energia total relativística E1 e momento P1, enquanto o elétron recua formando um ângulo ômega com o eixo da colisão, com energia cinética K e momento P. No caso do fóton incidente, isto é, nosso pacote localizado de energia, temos que a sua velocidade é igual a c e sua energia é uma quantidade finita, dada por E0, que é igual a H vezes F0. Diante disso, Compton considerou que a massa de repouso do fóton deve ser nula. Ao fazer isso, Compton assumiu que a energia relativística total do fóton é inteiramente cinética,
Tomando a raiz quadrada dos dois lados da equação remanescente, o momento do fóton é então calculado a partir da razão entre a energia total relativística do fóton pela velocidade da luz. A energia total relativística é a energia do fóton. Deste modo, lembrando que F0 sobre C é igual a 1 sobre λ0, temos então que o momento linear do fóton é P0, que é igual a H sobre λ0. Compton aplicou a conservação do momento e da energia relativística total a este problema. Depois da colisão, a conservação do momento requer para a componente x que P0 seja igual a P1 cosseno de φ mais P cosseno de ômega. Já para a componente y, ela requer P1 vezes seno de φ igual a P seno de ômega. Elevando todos os termos presentes nesse sistema de equação ao quadrado. E somando as equações resultantes, nós obtivemos P0 ao quadrado mais P1 quadrado menos 2P0 P1 cosseno de φ igual a P quadrado. A utilização das equações relativísticas é justificada pelo fato de que o fóton sempre se move com velocidades relativísticas e o elétron com o qual ele se choca, na maioria das vezes, também o faz. A conservação da energia total relativística impõe que E0 menos E1 seja igual a K. A partir da equação 8, temos que a energia total relativística do fóton pode ser calculada a partir do produto da velocidade da luz por seu momento. Deste modo, a equação 12 pode ser reescrita como representado na tela. Voltemos nossa atenção para o elétron espalhado. Sua energia total relativística é dada pela soma da sua energia cinética com sua energia de repouso, isto é, E, que é igual a K mais m0c². Substituindo esse resultado na equação 7 e na sequência dividindo tudo por c², nós temos k² sobre c² mais 2km0 igual a p². Substituindo na equação 12 as equações 11 e 13, temos então m0 vezes c, que multiplica P0 menos P1, igual a P0 P1, que multiplica 1 menos cosseno de φ. Dividindo a equação 15 por m0 vezes c vezes P0 vezes P1, obtemos a equação ilustrada na tela. Com um pouco de álgebra, é fácil demonstrar que o lado esquerdo da equação 16 é numericamente igual à diferença entre as frações 1 sobre P1 e 1 sobre P0. O momento linear e o comprimento de onda dos fótons incidentes e espalhados se relacionam a partir da equação 8. Deste modo, a equação 17 pode ser reescrita na forma ilustrada em tela. Multiplicando ambos os lados da equação 18 por H, encontramos a diferença de comprimento de onda entre o feixe incidente e o feixe espalhado. Nesta equação, o produto da massa de repouso do elétron pela velocidade da luz é o momento linear do elétron ejetado. Em analogia à equação 8, o termo H sobre m0 vezes c tem dimensão de comprimento de onda e é chamado de comprimento de onda Compton do elétron. Observe que o deslocamento Compton Δλ depende apenas do ângulo de espalhamento e não do comprimento de onda inicial λ0. A equação de Compton prevê os deslocamentos medidos experimentalmente, no qual Δλ varia de φ igual a zero, correspondendo a uma colisão de raspão, onde o fóton incidente é mal desviado, até φ igual a 180 graus, correspondendo a uma colisão de frente, onde o fóton incidente tem o sentido do seu movimento completamente invertido. Experiências posteriores feitas por Compton, Simon, Wilson, Boyd, Geiger e Blass detectaram o elétron atingido no processo. Elas mostraram que o elétron aparecia simultaneamente com os raios-x espalhados e confirmaram quantitativamente a previsão para sua energia e direção ômega após o espalhamento. Como o elétron está ligado ao átomo, e a energia de colisão com o fóton deve ser maior que a energia de ligação que prende os elétrons ao núcleo, se a ligação com o elétron não for rompida, o comprimento de onda espalhado não se modifica.
Então é isso para o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa videoaula. Até a próxima, pessoal!